17 de setembro, em português, nós vamos realizar a correção daquela atividade que eu solicitei para vocês ontem, certo? Na atividade sobre fatura da seção texto puxa texto, certo? Antes de começar, eu queria retomar com vocês o conceito de fatura. Então, gente, o que é fatura? Alguém pode me dizer o que é fatura? Então, fatura é um documento comercial emitido em razão de um produto colocado à venda ou de um serviço prestado. Certo, gente? Então, nesse documento existe uma série de informações, como a data do vencimento, o valor que você vai pagar, o banco, o código de barras, dentre outras informações. Então, agora, nós vamos junto analisar novamente esse documento. Então, acompanhe a leitura para entender mais sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos primeiro analisar, como é que eu posso dizer? Parte por parte, tá, gente? Porque eu não consigo colocar a imagem toda ampliada aqui para vocês. Então, a gente vai analisar parte por parte desse documento. Isso também vai facilitar a aprendizagem de vocês sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz assim, ó: acompanhe a leitura de seu professor, que seu professor vai fazer da fatura de uma conta de luz emitida pela empresa Copel. Parte da fatura está nesta página e parte está na página seguinte. Então, como eu falei para vocês, nós vamos fazer por partes, tá? Olha só, então aqui nós temos, primeiramente, os dados do consumidor. Fica nesse espaçozinho que está demarcado aí. Os dados do consumidor apresentam as informações de nome, endereço e o documento do titular da fatura. Por exemplo, vou colocar aqui um nome fictício, tá? Por exemplo, o nome da pessoa, né? Maria José da Silva Feitosa. O endereço: Rua Galvino Leal, número 3003. Bairro Pindorama, cidade Parnaíba, Piauí. E aí lá vai ter também o CEP, certo? Então assim vai ficar nos dados do consumidor. Aí depois nós temos os canais de atendimento da Copel, indicado por essas setinhas aí, que informa os canais de comunicação com a Copel. Por exemplo, o site e o número 0800, tá bom? Depois dessas informações, nós temos principais dados da fatura. Então, destaca o número de identificação utilizado nas solicitações junto à Copel, data do vencimento, valor e mês de referência da fatura. Gente, a data de vencimento é muito importante, porque a gente não pode passar dessa data, tá? Senão, a gente vai ter que pagar um jurozinho ali sobre esse atraso, tá? Então, a gente tem que pagar na data correta. E esse número de identificação também é muito importante, porque quando a gente for fazer alguma solicitação, a gente precisa desse número, que é para ele saber de que fatura se trata, tá certo? Vamos aqui para a próxima informação, abaixo dessa de principais dados da fatura. Nós temos aqui, destaca informações de leitura de medidor, número e tipo de medidor, consumo médio, total faturado, classe de consumo e data prevista para a próxima leitura. Então, tem tudo isso na nossa faturinha. Abaixo diz assim, ó: apresenta o desempenho da Copel nos índices de qualidade de fornecimento controlados pela ANEEL. A ANEEL, gente, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável por regularizar e fiscalizar a produção, a distribuição e os serviços de energia elétrica no país, tá? Então, é isso que significa essas 5 letrinhas aí, ANEEL, tá certo? E a Copel, gente, é uma empresa responsável por transmitir e distribuir energia elétrica no Paraná. Aqui na nossa cidade se chama, a responsável é Equatorial, é essa empresa que é responsável pela distribuição da iluminação pública. E aqui, logo abaixo, aqui o aviso de vencimento,
quando houver débitos pendentes do consumidor junto à Copel, estes serão apresentados neste campo. Ou seja, se você tiver algum valor atrasado, certo? Quando você tiver algum vencimento atrasado, vai aparecer aí nesse espaçozinho, tá certo? Para você ficar ligado, né? Se você tá devendo algo, certo? Aqui na outra parte da fatura, nós temos aqui o histórico de consumo e pagamentos. Esse histórico de consumo e pagamentos informa o consumo, a data de pagamento e o valor pago nos últimos 12 meses, certo? E bem aqui nos valores faturados, nós temos detalhamento dos valores faturados. Então, essa área aí destaca o valor total da fatura, discriminando em detalhes cada item faturado, consumo e outras cobranças. Então, aqui ele está explicando direitinho, tá? O que ele está cobrando, quanto que ele está cobrando por cada coisinha dessa daí, tá certo? E aí, no final, ele tem o total, certo, gente? E aqui abaixo, nós temos um código de barras, que diz assim, ó, canhoto para pagamento e autenticação mecânica. Esse canhoto destinado ao pagamento da fatura do mês na rede bancária ou em locais autorizados, como farmácias e supermercados. Então, essa parte aí é a parte que a gente utiliza para realizar o pagamento da fatura do mês. Correto? Então, gente, agora nós vamos para a correção das questões, tá? Relacionado aí a esse documento fatura, tá certo? A segunda questão diz assim: como se chama a empresa que faz a distribuição do produto? Em seu estado, qual é a empresa responsável pela energia elétrica? Então, a primeira resposta é como se chama a empresa que faz a distribuição do produto, é a Copel, nesse caso aí, tá certo? E depois ele faz a seguinte pergunta: qual é a empresa responsável pela energia elétrica no seu estado? Então, no nosso estado, você vai dizer que é a Equatorial, tá certo? Então, agora nós vamos para a terceira. De qual estado é essa fatura? Essa daí é do estado do Paraná, certo? A nossa da Equatorial é do estado do Piauí, tá bom? A quarta questão diz assim: a finalidade do texto é... Nós temos a letra A. Ensinar o consumidor a economizar energia? Não, ela pode ajudar, né? Mas essa não é a finalidade do texto. Letra B, informar o consumidor sobre os valores a serem pagos e a data de vencimento. Correto, essa daí tá super certa, você vai marcar a letra B, tá? A letra C, descrever a importância do consumo consciente de energia elétrica. Não, essa não é a finalidade não, tá? Essa daí não é a finalidade da fatura. Então, a correta é a letra B, que é informar o consumidor sobre os valores a serem pagos e a data de vencimento. A quinta questão diz o seguinte: releia o histórico que consta na fatura. Então, nós temos aqui o histórico de consumo e pagamento. E abaixo faz uma seguinte pergunta: por que é importante constar esse histórico? Então, gente, é importante constar esse histórico porque ele possibilita ao consumidor verificar os meses em que houve um consumo maior de energia e evitar que isso ocorra novamente. Ou seja, a pessoa pode controlar o consumo de energia através desses dados. Então, se você consultar esses dados, você vai ver, ó, eu gastei muita energia mês passado, então vamos economizar esse mês, vamos racionar a energia, porque a gente usou muita energia. Então, a gente consegue fazer esse controle a partir desses dados, certo? A sexta questão diz assim: releia agora o campo destinado ao aviso de vencimento. Então, nós temos aqui aviso de vencimento. E ele faz a seguinte pergunta abaixo: qual é a importância desse aviso? Então, a importância desse aviso é o de evitar que o consumidor fique sem energia em razão da falta de pagamento de algum valor. Ok, gente? Então, é importante que a gente fique sempre
analisando todas essas informações que essa fatura nos traz, tá certo? E essa daqui é também muito importante, porque se houver algum valor em atraso, né, ele vai ser informado aí nesse campo. E se você não pagar, você está sujeito a ficar sem energia elétrica. E aí você também pode ter o seu contrato encerrado. A sétima questão, gente, diz assim: que informações você considera mais importantes nessa fatura? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote a conclusão que chegaram. Então, gente, a gente pode dizer aí, né, que nós, consumidores, buscamos as seguintes informações ao ler uma fatura, como, por exemplo, o valor a ser pago, a data de vencimento, certo? Então, essas são as informações mais importantes, que é a que a gente já vai de cara já procurar, certo? Mas as outras informações também são importantes, pois elas servem para que o consumidor ele tenha um controle maior do seu consumo de energia, certo? Então, as mais importantes é que a gente já olha assim de cara, é a data do vencimento e o valor a ser pago, tá certo? Então, você pode colocar desse jeito que eu falei para vocês. A oitava questão diz assim: agora leia uma página da cartilha do programa Copel Iluminando Gerações. Então, tem aqui dicas para economizar. E ela traz o seguinte: não abra a porta da geladeira sem necessidade. No inverno, diminua a temperatura da geladeira. Não use a parte de trás da geladeira para secar roupa nem calçados. Não forre as prateleiras. Verifique se a borracha da porta está vedada bem. Faça um teste. Feche a porta da geladeira prendendo uma folha de papel. Se sair a folha, facilmente é preciso trocar a borracha. Então, tá aí as dicas para economizar. A letra A diz assim: qual você imagina ser a finalidade dessa cartilha? Então, gente, a finalidade dessa cartilha é dar dicas ao leitor de como usar a energia elétrica de forma segura e econômica. Ok? Na letra B, diz o seguinte: a que público essa cartilha se destina? Adulto, infanto-juvenil. Então, ao público infanto-juvenil, tá? E aqui abaixo diz assim: justifique sua resposta. Então, a gente vai colocar que o principal elemento é a presença de um personagem, certo? Um menino, para criar uma identificação com o público infanto-juvenil. Então, a gente já tira por a imagem, né? Por a forma que a cartilha está ali representada. Então, há o uso de cores fortes, o texto é curto, em forma de conversa com o leitor. Então, são essas características aí que nos dão a entender de que é para o público infanto-juvenil. Letra C. Quanto aos elementos visuais, explique a diferença na cor do cabelo dos personagens. Então, a cor verde identifica o menino que dá as dicas de segurança e economia de energia. A cor vermelha identifica o menino que comete ações de risco ou de gastos desnecessários de energia elétrica. Bem sugestiva a cor dos cabelos aí dos meninos, certo, gente? Então é desse jeito. Agora aqui acabou, né? Só até a letra C da oitava questão. Então é isso, gente. Nós vamos ficar por aqui e calma que eu ainda vou solicitar uma atividade para vocês hoje. Então, no livro, eu quero que vocês peguem o livro da família, tá? Coloquem na página 32 e façam a leitura dessa página. Aliás, da página 32 e da página 33. Então, essa atividade, ela vai nos trazer informações sobre o uso dos fones de ouvido. E ela vai nos conscientizar de como utilizar os fones de ouvido de maneira adequada. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente utiliza o fone de ouvido, ele pode prejudicar a nossa audição. E aí essa atividade nos traz formas de como utilizar os fones de ouvido sem que eles prejudiquem a nossa audição. E essa sessão, né, essa atividade, ela nos traz dicas também de como ter uma boa audição, seguindo um passo a passo que ele traz também pra gente.
Essa atividade, ela também me chama a atenção para alguns sinais, certo? Que podem indicar que a nossa audição ela está prejudicada. Então, gente, a leitura dessas páginas é muito importante para a gente aprender mesmo realmente como usar esses fones de ouvido, como fazer, né? Ler esses sinais de que a nossa audição está prejudicada, porque assim a gente vai cuidar melhor da nossa saúde. Então, essa é uma atividade muito importante. Eu espero que vocês façam, tá? Com a família de vocês, claro, porque é sempre bom fazer com a família essas atividades. O nome do livro já é bem sugestivo, porque assim a gente aprende junto. Então, essa é a atividade de vocês. Vocês vão fazer a leitura da página 32 e da página 33 do nosso livro da família, tá certo? Então, em português, nós vamos ficar por aqui. Um beijo e até a próxima aula.